Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Núcleo Viva, Vida, Integralidade, Valorização e Acolhimento. Vocês estão agora assistindo o primeiro episódio do nosso podcast hoje para contar a história desse núcleo, o Núcleo Viva, que foi instalado este ano aqui no município de Vitória da Conquista, um projeto da Universidade Federal da Bahia em parceria com a primeira vara de violência doméstica e familiar aqui de Vitória da Conquista. E hoje nós teremos a honra, de falar um pouquinho sobre o nosso projeto com o Dr. Alisson, do Carmo Mendonça, que é o juiz da primeira vara, e nosso parceiro, e está comigo na construção desse projeto desde o início. E vamos contar um pouquinho da história, quais os nossos próximos planos e objetivos, o que nós já conseguimos conquistar e o que nós ainda estamos buscando. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Fico muito feliz com a audiência de todos vocês. E vamos lá, nosso bate-papo. Muito bom tê-lo aqui, Dr. Alisson. Obrigado, professora Tarcísio. A gente que já tem uma amizade, nos conhecemos já há algum tempo, na academia, inclusive, na universidade. Uma pós-graduação em Direitos Humanos. Exatamente. Aqui pela UFBA, E estou muito feliz de estar aqui, E um bom dia, a todas, a todos. E para mim é uma satisfação de participar desse podcast, que é uma inovação e um instrumento extremamente importante, para a divulgação desse projeto que é o Núcleo Viva, que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite. E vamos lá. Agradeço você estar aqui conosco nesse momento, de abrir um podcast. Nada melhor do que abrir contando a história, Sim. Como nos encontramos para construir esse projeto, nessa pós-graduação, onde nós, desde o início, começamos a discutir a questão da mulher, quais os seus direitos, muito instigado por suas mobilizações lá naqueles momentos, e aí nós trilhamos essa construção conjuntamente nessa temática. E temos alguns conceitos que a gente trouxe para sedimentar essa é a base desse projeto, que aí seria bom a gente contar um pouquinho. Como é que surgiu, Como é que surgiu, Isso, nós fizemos, eu e você participamos de uma especialização aqui na UFBA sobre direitos humanos, e nós terminamos, foi ano passado, foi 2024? Acho que foi 2024, né? Foi, sim. Isso, então Finalzinho. foi durante um ano e meio mais ou menos, a especialização. E o nosso trabalho, especificamente, falou sobre esse atendimento dos usuários do serviço de justiça. Do distanciamento, Como é distante, às vezes as pessoas têm medo, não conseguem se aproximar. Ou não tem um tratamento adequado, não tem uma recepção, um atendimento adequado pelos servidores, juízes e juízas do Poder Judiciário. Sistema de justiça, E isso foi uma nossa preocupação na nossa pesquisa durante a especialização, e nós desenvolvemos basicamente 3 eixos, digamos assim, teóricos, E vamos falar um pouquinho, apesar de ser teórico, vamos tentar ser o mais prático possível, mais simples, Bom, a primeira questão que a gente observou é que, o Brasil, nós fomos colonizados pelos europeus, portugueses, tivemos influências também de outros povos europeus, e como uma herança dessa colonização, nos foi imposto alguns padrões de normalidade. Sim. Principalmente falando das mulheres, do machismo, a estrutura mais, como se diz, mais, que distancia mesmo as mulheres, eu coloquei, no trabalho, assim, nós identificamos alguns padrões. Por exemplo, o homem de comportamento, o que é normal, que nós recebemos como padrão de normalidade aí dessa herança europeia. O homem branco, capitalista, hétero, cisgênero, enfim. E qual é a consequência disso? Todas aquelas pessoas que não se enquadram nesse padrão de normalidade acabam sendo subalternizadas, acabam sofrendo discriminações, enfim. Então, por exemplo, a mulher, o negro ou a negra, a comunidade LGBTQIPN+, as mulheres periféricas, pobres que não têm acesso as mães solo, econômico, mães solos, enfim, todas essas vulneráveis, todas essas pessoas
que não se enquadram nesse padrão, né, acabam sendo vulnerabilizadas, né, e subalternizadas e discriminalizadas, né? E aí, né, a partir desse ponto, nós pensamos, olha, então a gente precisa partir então de uma abordagem que desconstrua, né, essa colonialidade. Estruturada, né? Essa estruturada. Né? Então, nós partimos então para uma capacitação, a necessidade de uma capacitação dos servidores que atendem diretamente essas pessoas, né, para que sejam capazes de serem sensíveis a esses marcadores, digamos assim, sociais, né, e possa dar um tratamento que traga uma igualdade material, uma igualdade efetiva, uma igualdade real das pessoas, ou seja, dando oportunidade para que elas sejam atendidas de maneira igual, igualitária que tem acesso, a outros, né? E que tem acesso. Né? E esse é o segundo eixo, né, esse é da capacitação, e aí nós nos valemos de um autor estadunidense, que é o Michael Lipsky, né, que ele tem um trabalho belíssimo já lá na década de 60, mais ou menos, né, que ele fala exatamente isso, sobre a burocracia a nível de rua, em nível de rua, né? Ou seja, o servidor público que está lá na ponta atendendo as pessoas, ou seja, está ao nível da rua, né, ele tem que estar capacitado, né, na aplicação daquela política pública, né, porque se ele dependendo da sua atuação, ele pode desfazer toda a política pública que foi construída para atender aquela população. E ser mais uma barreira. Né? E ser mais uma barreira, exatamente. E, por final, né, nós nos baseamos na teoria, né, do direito achado na rua, né, que foi uma teoria que nasceu na academia também, na Universidade de Brasília, que é quando na confecção de políticas públicas para essas populações, é muito importante que as políticas públicas sejam gestadas, sejam criadas ou possam nascer da rua, ou seja, a partir dessas pessoas. Né? O que a gente normalmente vê são políticas públicas confeccionadas nos centros do poder, né? E impostas e verticalizadas, né? Mas a ideia aqui é que a gente possa acessar essas mulheres, acessar essas comunidades subalternizadas, né? Comunidade negra, as quilombolas, por exemplo, né? Que moram mais de forma mais longínqua dos centros da cidade. Exatamente, né? A comunidade LGBT, enfim, e que possamos ouvi-las e ter uma escuta qualificada, né? E por meio dessa escuta qualificada e dessa aproximação, a gente possa extrair dessas pessoas, né, os critérios para se fazer uma política pública. Claro, né? Ou seja, algo participativo, né? Isso. Algo bastante participativo. A gente sempre discute nas estruturações de projetos aqui na universidade, nada para nós sem nós. Né? Então, nada para essas mulheres sem que elas possam participar da construção, porque não é aqui no topo, construída por pessoas que não vivam aquela realidade, porque são diversas. Né? Quando a gente fala dessa diversidade de contexto, a gente precisa levar em consideração nas políticas públicas de atendimento todo esse processo. Né? Então, aí a gente entra com outro conceito também, na interseccionalidade, né, nas estruturações. Isso, é um conceito bem interessante, né? Esse conceito, quem utilizou pela primeira vez foi a Kimberly Crenshaw, né? Que também é uma escritora ativista, mulher negra, né? Estadunidense, enfim. E ela fala ela utiliza a expressão de avenidas identitárias, né? Quando essas avenidas identitárias se entrecruzam, né? Então você vai formando várias barreiras de acesso, né? Enfim, aos bens, aos serviços, enfim. Né? Então, por exemplo, uma mulher negra e pobre, por exemplo, ela tem muito mais dificuldade, está muito mais vulnerável do que exatamente do que uma mulher branca, né, ou uma mulher que tenha condições financeiras, né? Então, essa abordagem decolonial, o que é a decolonialidade? É a desconstrução desses padrões coloniais que estão, né, muito entranhados, né, aqui na nossa sociedade, são bem estruturantes. E é preciso realmente um esforço de todos, um trabalho conjunto para que a gente possa, uma conscientização, né, para que a gente possa desconstruir ou ir desconstruindo, né, essas barreiras, esses conceitos. Né? E então,
importância de ter esse atendimento decolonial, que é essa desconstrução, e interseccional. Não é? Ou seja, o servidor público, né? E aí nós aplicamos esse trabalho, né? A gente já vai falar agora, isso tudo para chegar no Núcleo Viva, né? Lá na primeira vara da violência doméstica, o servidor público ele tem que ter esse preparo, né? Essa capacitação e essa sensibilidade para atender ali uma mulher negra e pobre, ele ter essa sensibilidade, essa noção de que aquela pessoa, ela é vulnerável e tem ali 2, 3, 4 barreiras de vulnerabilidade, né? E precisa de uma atenção por isso mesmo, uma atenção especial, um acolhimento, né? Enfim. Então, esses foram os eixos teóricos, né? E aí, desse trabalho nosso, nós nos encontramos, né? E você, olha, que tal a gente fazer um projeto de extensão, né? Junto à primeira vara, né? Então, você, professor aqui na universidade, eu como juiz da primeira vara de violência doméstica, né? Então, juntou ali, né, duas vontades e chegamos no Núcleo Viva, né? Núcleo Viva, isso. Que surge dessa base teórica, né? Surge dessa construção, dessa realidade onde a gente precisa trabalhar com servidores, algo que já vinha sendo trabalhado, na verdade. Quando a universidade entra na primeira vara para a construção de um projeto, já existia um movimento interno, né, de capacitação, reorganização interna na primeira vara para que haja um acolhimento para novas possibilidades de acesso. Né? E foi interessante, professora, o seguinte, que eu já vinha, né, com essa preocupação de fazer algo diferente na vara, e comecei com a capacitação com servidores, né, enfim, trabalhei o protocolo do CNJ. O CNJ tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? E que é, na verdade, um protocolo que foi feito para juízas e juízes, mas que eu pensei, olha, esse protocolo não pode ser, né? Se estende para os servidores, né? É necessidade dos servidores terem também essa noção dessa abordagem, né? Com essa perspectiva de gênero. E no caso lá, não só com perspectiva de gênero, mas de raça também. E, posteriormente, na verdade, no final do ano passado, o CNJ também editou o protocolo para julgamento com perspectiva racial, né? Que é um documento extremamente importante. E vem nessa perspectiva da decolonialidade, né? Da desconstrução dessa estrutura. E aí eu vinha meio que fazendo sozinho, e aí nós nos encontramos depois do curso e conversando, e falei assim, olha, então por que a gente não utilizar a academia, né, a universidade, para trazer aqui para dentro do Poder Judiciário e a gente concretizar isso. E uma coisa muito importante é isso, às vezes, e aí eu te parabenizo, né, muito pelo trabalho que você desenvolve na universidade, que é essa coisa da gente não ficar só na teoria. Né? É preciso que o que se estuda na universidade, que isso se transforme em prática. Não é? Porque senão acaba se esvaziando. É um dos pilares da universidade pública, né? Ter extensão, ensino e pesquisa. Então, esse projeto é um projeto de extensão, onde a gente precisa levar a parte prática. A gente precisa levar para o conhecimento do aluno, que o que ele aprende aqui ele tem que utilizar lá fora. E a nossa proposta é que utilize com as populações, todas as populações, mas as mais vulneráveis, ela precisa desse olhar, né? Que congrega todos esses conceitos. Faz parte do nosso projeto aqui, né, de formar os alunos entendendo que a comunidade é o nosso ponto de acesso, nosso ponto de aprendizado, nosso ponto de troca. Maravilha. Né? E foi muito rápido, né? E a gente sentou e a coisa foi fluindo. E aí, junto com as suas alunas, né? E eu queria que você falasse, apresentasse elas também, né? Enfim. E aí nós implementamos isso lá, né? Criou esse logo maravilhoso aqui que a gente está vendo, né? Núcleo Viva. Núcleo Viva, que está estampado aí, né? Em todas as nossas divulgações e espaços de troca para que a comunidade se aproprie, que não é um projeto nosso, né, para a gente, é um projeto para a comunidade, projeto para as mulheres, para os homens que precisam também entender um pouco mais sobre essas questões. Então vamos falar um pouco sobre o Núcleo Viva? Diga aí então, o que é o Núcleo Viva. Com essa proposta, então o Núcleo Viva vem, né, o Viva é de uma sigla, a gente tem um acrônimo, né, Vida, Integralidade, Valorização e Acolhimento, né, voltado para as mulheres, né, vítimas de violência, né, e também todas as mulheres que perpassam por um processo de entendimento, né, como estar na sociedade e como se sente nesse processo de ser mulher nessa sociedade em que vivemos.
E surge nesse contexto, né? Nessa discussão, nessa necessidade de abrir portas para o acolhimento e escuta, e que essa escuta seja qualificada. Sim, Eu atuo na área de saúde mental aqui na universidade, na área de psiquiatria e direitos humanos. Né? Então, casa muito com aquilo que eu venho desenvolvendo nas práticas e nos projetos de extensão. Então, o núcleo surge disso, além de ser mulher, né? Que minha entrada em direitos humanos vem por também... Mulher negra. Por ser né? mulher negra, isso mesmo, e também vítima de violência doméstica, violência psicológica. Então, eu entendo esse processo de construção e foi nessa estruturação que eu cheguei até uma pós-graduação em Direitos Humanos. É interessante muito, isso, né? A nossa experiência de vida, né? É importante porque nos move. Né? E isso fica até como incentivo, né? Assim, a gente, às vezes, aquela história, né? De fazer de um limão a limonada, né? Isso, mudar a realidade de outra forma, tem né? às vezes a gente é submetido, né? E a gente fica encolhido, mas é importante, né? E aqui vai até uma fala, né? Para, eventualmente, quem está passando por isso, né? Que isso possa ser um combustível, né? Para a superação. Né? Isso, e temos aqui dois exemplos. Eu também vim muito de baixo, né? Apesar de ser homem, ou seja, eu já não tenho essa barreira, né? Mas vim da pobreza, racializado, enfim. E foi muito difícil, né? E a gente encontrou forças, né? Enfim, para superar isso e tornar isso possível para outras pessoas viverem de forma diferente, né? Então surge muito nesse contexto, né? De vivência, de ser motivado por algo muito maior, né? Que extrapole, né? Os muros da universidade, os muros da vara, né? De violência doméstica. Mas se congrega com um carinho muito especial de dar às mulheres um acesso, né, com olhar diferenciado, né? Então a gente trabalha com vida, né, acima de tudo, né, contra o feminicídio, que nós possamos viver uma sociedade mais aberta e acolhedora para as mulheres. Integralidade, hoje a gente não trabalha sozinho nessa proposta, então que a rede esteja sempre caminhando conjuntamente, né, caminhando junto. Valorização, a gente valoriza todos que fazem parte, né, aqueles que constroem, assim como foi dito, as alunas, né, os servidores, as servidoras da vara de violência doméstica, a rede de proteção e o acolhimento. Né? Que a gente sabe que por trás desse sofrimento, né, existe muita ausência de acolhimento. E quando a gente percebe as barreiras, né, e a gente fala do sistema judiciário, as barreiras da universidade, a gente percebe que há um distanciamento. Né? Sim. Eu achei muito interessante essa sigla, né? Vida, Integralidade, Valorização, Acolhimento, que surgiu aqui com você e com as suas alunas, né? Vida remete não só a respirar, né? Mas vida digna, né? Isso tem todo um fundamento constitucional, né? A dignidade da pessoa humana, né? Então é muito interessante a integralidade que tem a ver esse atendimento integral, né? E olhar a mulher como um todo. Como um todo, tem a ver com as interseccionalidades, né? Enfim, e a gente sempre fala que não existe... essa questão é muito interessante, é uma coisa muito debatida hoje na academia, a questão da universalidade, sabe? Dos direitos humanos, né? Mas que universalidade é essa? Quando a gente trata essa coisa do universal, a gente acaba meio que deixando de lado as especificidades da mulher. Então, existem mulheres, existem mulheres, né? Existem várias mulheres, existem vários feminismos, não é? Então a gente tem que ter esse olhar para cada uma das mulheres, porque cada uma é diferente, né? Então tem aquele olhar, singularidade, olhar, né? E olhar aquela mulher na sua integralidade, mas ela, né? Específica ali, né? Porque cada uma é diferente, né? E a valorização e o acolhimento. E aí isso acabou que as ideias foram surgindo e nós conseguimos lá na primeira vara criar um espaço, né? Físico, específico, acolhedor, né? Depois seria interessante, né? Quer dizer, quem já segue a gente nas redes, né? E no Instagram já tem uma... Já conseguiu ver, né? São 2 salinhas, lá tem uma biblioteca, uma sala de espera, toda uma arte, né? Que foi feito, né? Que a gente queria agradecer, que foi Yellow Art, né? Arte, e o nome, como é o nome da artista? Rafaela. A Rafaela, isso, né? Obrigado, Rafaela. Que deu um olhar aconchegante, um espaço mais acolhedor para as mulheres. Ficou muito bonito, né? Muito bom, todos
Todas e todos estão convidados a dar uma passadinha lá e visitar o nosso espaço, e acompanhar conhecer. o Instagram também, que é núcleo.viva, né? Vocês vão ver pelas imagens, né, onde estamos, né, como está o espaço, e fazer uma visita, né, que funciona no Fórum João Mangabeira, no 2º andar, na primeira vara de violência doméstica. E lá especificamente vocês vão conhecer o espaço físico, mas o projeto vai além desse espaço físico, né? É um projeto de extensão, então eu tenho alunos da universidade, então nós começamos de forma tímida, né? Assim, porque para entender, né? Para começar um projeto a gente precisa, mas de forma muito consistente, né? Nós temos 3 alunas hoje que estão conosco no projeto, que são alunos do curso de enfermagem, mas é aberto para todos os cursos, né? Não só da UFBA, mas de outras instituições. E nós temos a Mariana, a Maria Eduarda e a Ana Luísa, que está conosco nessa construção, né? Então, assim, quando a gente fala, vamos pensar juntos sobre marca, logomarca, né, proposta de comunicação, acredito que existem gerações e criatividade diferentes, né? E a gente põe todas para criar juntos, falar sobre nome. O que você acha disso? E eu sempre gosto de dar muita autonomia, né, para que a criatividade surja. E a gente vai só, né, controlando, reorganizando. Eu acho que a nossa parceria deu muito certo, porque a gente pensa muito semelhante, Parecido, assim, né? E tem engraçado porque lá na Vara nós implementamos já bem antes, né? Já tem uns 2 anos isso, que a gente chamou de gestão participativa, né? Que inclusive criamos um grupo que é o grupo gestor, que tem a participação de vários servidores, né? E todas as servidores, né, na verdade, podem dar sugestões e são incentivados a colaborar com essa gestão, né? E é importante quando a gente para ouvir, né, as pessoas, né? E essa questão do ouvir, ela é essencial. E o aprendizado passa pelo ouvir, né? Como é que eu estou lidando com o público e não ouço ele. Exatamente. Né? Não faço com que o que eu tenho possa, né, dialogar com aquilo que ele traz. Sim. Porque a necessidade não vem daquilo que eu estudei, vem da vivência do outro, né? Exatamente. E eu parabenizo, né, o doutor Alisson por isso, porque quando eu estive, né, fui apresentada à vara, eu fui apresentada não apenas a um juiz, fui apresentada a uma equipe, né, e uma equipe trabalhando muito conexa e conectado, né, com as propostas, né, da vara e as propostas de mudança e a abertura para acolhimento de novos projetos. Né, isso foi muito, muito positivo para que a universidade tivesse, né, um fluxo livre para poder criar juntos, apresentar propostas, e aí a gente ia adequando às necessidades da vara e também as possibilidades, né, dos nossos alunos. É interessante, sim, que o projeto ele nasceu na universidade, né, na academia, em um curso, e se concretizando também por meio da universidade. Né? Então, um papel extremamente aí importante, da universidade, não só na construção do saber, mas na aplicação. Né? E outra coisa que eu acho que é importante dizer é que você, professora, dentro desse projeto de extensão, capacitou também, né, a servidor. Então, quem faz o atendimento lá não são apenas as estagiárias, extensionistas, mas as servidoras, né? E 2 em especial, gostaria aqui até de fazer menção, né? A Zana e a Neide, né? Parceiras, nossas parceiras, elas que fazem esse atendimento acolhedor lá no Núcleo Viva, não é? Um abraço para as 2 aqui. E assim, e isso foi muito importante, né? Esse treinamento, essa capacitação, essa integração, né? E todos caminhando, né, para o mesmo objetivo, que é realmente... E elas já faziam isso, né? Elas já acolhiam, elas sempre acolhem. Sim, a gente foi só estruturando e pegando um pouquinho de que eu faço e como a gente pode estar melhorando e reorganizando os fluxos. Né? Porque o que nós vimos, né? Nós tivemos a oportunidade também de conhecer toda a rede de proteção, né, a partir desse núcleo. Então, falando um pouquinho do núcleo, a proposta é que ele esteja na unidade, esteja na vara de violência doméstica, mas que ele esteja ligado a toda a rede de proteção. Né? Assim, ele traz essa intervenção interna de acolhimento, então nós atendemos as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na primeira vara de violência doméstica, mas também damos a oportunidade de levá-las a toda a rede de proteção. Né? Antes de começar esses atendimentos, nós já fizemos, né? E a gente vai falando em voz alta. Sim, essa ideia da rede, né? Ele é muito interessante, né? Quem me ouve assim já está cansado de me ouvir falar sobre isso, mas é porque eu acho realmente bem interessante. Assim, a vara da violência doméstica
né, é uma das unidades judiciais que trabalha em rede. Né? Ou seja, nós temos diversos órgãos estatais, não é? Cada um na sua especialidade, que atuam na proteção, no caso específico aqui, das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Né? E eu gosto muito desse conceito de rede, eu acho que ele é bem significativo. E eu sempre faço aquela comparação, né, da rede, quem tem criança, né, aquela rede de proteção, né? Colocadas nas casas, nas janelas. Nas janelas, portas, né? Exatamente, né, para proteger, para que a criança não possa cair, se machucar, enfim. E assim, e quando a gente fala em rede, se esses nós, né, se aqueles fios ali não estão bem amarrados, não estão bem conectados, né, pode se romper. Sim, né? aumenta o risco. Aumenta o risco. Né? Então, um dos pontos do Núcleo Viva, que eu achei muito interessante, foi uma ideia sua, né, foi de ir até esses órgãos, conhecer e, de alguma forma, começar a conectar. Né? Porque cada um, cada um, apesar de a gente ter uma boa rede, né, preciso que se diga isso, né, que em Vitória da Conquista, eu que já trabalhei em diversos municípios, né, e no interior, né, a gente vê a diferença. Vitória da Conquista realmente possui uma rede bem estruturada, eu diria bem estruturada, né? Mas que meio que cada um fazendo sozinho, né? Falta ainda essa conexão, né? Integralização dos ações. Exatamente. Né? Então, de um estar conectado com o outro, ainda não temos ainda um fluxo, né, que conecte, né, todos esses órgãos. Né? E o Núcleo Viva meio que começou, né, bem embrionariamente, ainda até porque muita coisa foge à nossa competência, né? Mas essa ideia de ir até cada órgão, conhecer e trazer também pessoas, né? Nós trouxemos representantes de todos esses órgãos para a vara, pessoas que falaram sobre a competência dessas varas, sobre a atribuição, o que fazem, onde estão. Apresentar o serviço para os servidores. Exatamente, né? Isso. Para que o servidor saiba, né? E tem a ver com aquela nossa... Nós falamos no início, aquelas nossas 3 linhas teóricas, né? Ou seja, o servidor eles tem que estar capacitado para atender essa mulher. Ora, como é que ele vai estar capacitado se ele não sabe, por exemplo, como funciona e como encaminhar essa mulher? A mulher chega com um problema lá e relata, por exemplo, um problema de saúde. Né? Para onde vai encaminhar? De saúde mental. Não sabe da existência dos CAPs. Dos CAPs, né? Ou com algum problema de drogadição, né? Alcoolismo, enfim. Né? Ou a mulher às vezes está precisando de um atendimento psicológico, encaminho para onde? Quem é que faz esse serviço na rede? Então, que rede é essa de suporte que eu temos? Se não sabemos, a gente tem como direcionar. Exatamente, está precisando de uma proteção, enfim, né? Para onde é que vai, né? Tem a ronda ou não tem a ronda, como é que fica isso, né? Então, o projeto pensou nisso, pensou de conhecer essa rede, mas não só conhecê-la, estar próximo dela. Próximo dela e trazer para a gente, exatamente. Estar disponível para estar junto com elas em todas as ações direcionadas às mulheres e trazê-las também para estar junto conosco, né? E eu acho que nós conseguimos, né, nessa construção, né, de estar próximos. Está começando, né? Assim, a gente demos o primeiro passo, né, que foi importantíssimo. Agora a gente precisa continuar essa caminhada para consolidar isso, né? O que nós construímos de abril, né, até então, quando nós já visualizamos, inauguramos um serviço oficialmente. Então, assim, nós conhecemos o fluxo dessa rede. A gente desenhou esses fluxos, né? Nós conseguimos desenhar com cada equipamento, né? Nós fomos na DEAN, nós fomos na Ronda Maria da Penha, na Patrulha Rural, na Secretaria de Política para as Mulheres, no CRAV, né? No Centro de Referência Albertina Vasconcelos, na União de Mulheres, também no SICOM, que faz a fiscalização e análise, né, recebe as ligações, enfim, de todos os equipamentos. No Ministério Público, na Defensoria Pública. Nós visitamos esses equipamentos e sentamos com cada responsável e construímos esse desenho. Perfeito. Até para que os alunos também pudessem entender que existem vários equipamentos que eles, muitas vezes, não têm oportunidade durante a graduação de estar perto. Né? Então, esse traçar, estar próximo, a gente constrói também, entende como funcionam esses fluxos, entende quais são os indicadores que eles estão criando e abre uma possibilidade de pesquisa gigante. Perfeito, né? Maravilha. Porque um dos nossos eixos, né, temos atendimento, né, atendimento às mulheres vítimas de violência lá na vara. Outro eixo que é importantíssimo, que é o de prevenção e promoção, né, onde a gente usa esses meios de comunicação para divulgar sobre a importância de zero violência.
né, de termos uma cidade segura, de sermos mulheres e não por ser mulher, né, ter uma diferença entre, né, ter segurança ou não, poder ser violentado ou não, que vem muito desses conceitos que nós falamos a princípio, e aí mostrar que esse equipamento ele trabalha promoção da saúde, prevenção do lugar de ser mulher, e faz pesquisa com isso também. Então, a gente acolhe, a gente previne, a gente gera dados para que a gente possa ter políticas públicas que surgem de dados a partir dessa aproximação com esses casos. Então, assim, a gente conversa, entende quais são os tipos de violência que temos, né, vivenciado aqui como mulher em Vitória da Conquista. Né? Essas violências, elas extrapolam o quê? Né? O social, que também está, né, desorganizado, que faz com que ela se mantenha no ciclo de violência, fazer com que a mulher ouça o que é uma violência. Muitas vivem em situação de violência e não sabem o que são violências. Verdade. As violências que sofrem. As rodas de conversa são interessantes nesse sentido, né? E a proposta desse núcleo itinerante, né, que é essa proposta de intervenção preventiva, é que a gente possa levar essas informações a essas mulheres. Sim, me fala um pouco mais, você falou itinerante, né? Como é que é essa questão da itinerância do Núcleo Viva? Porque, afinal de contas, ele está lá na primeira vara, fisicamente, não é? Mas, o núcleo não pretende ficar só entre as quatro paredes ali do fórum, né? De forma alguma. A proposta ele surge com essa ideia, né? A gente estruture um espaço físico, mas que a gente vá à comunidade. E nós já tivemos, né? Nós já tivemos tinha uma comunidade experiência quilombola. Interessantíssima, né? Na comunidade quilombola do Barreiro, né? Do Barreiro. Nós fomos convidados pela Patrulha bacana. Rural, né? Para estar num projeto junto com eles. Essa intervenção de rede, né? E foi muito especial e muito importante. Né? A gente sabe que são comunidades que vivem mais distante, são comunidades que têm outros fatores que dificultam muito mais o acesso à informação, né? Ao cuidado, à saúde, né? Acredito que nós levamos quase 2 horas para chegar lá. Foi, bem longe, viu? Bem longe, né? Imagine quando acontece violência, né? Como é que chega até esse nós. Acesso físico mesmo, né? Enfim, né? Então, o Núcleo Viva Itinerante se faz assim, a gente estará presente nas comunidades, não só aqui na zona, né, central urbana, mas na zona rural, não só para a população, né, que nós atuamos aqui especificamente recebendo aqui na unidade, mas todas as populações periféricas que estão, né, mais distantes, nas populações quilombolas. Né, então nós povoados, distritos, né? E assim, interessante esse eixo escolas, da prevenção, né? Isso, da prevenção, eu ia falar isso, né? Estar junto nas escolas, né? Porque é aquilo, né? Voltando novamente na decolonialidade, né? A necessidade da desconstrução desses padrões europeus que não tem nada a ver conosco, com o sul global, né? Nosso contexto é totalmente diferente, Destoa, né? Essa história, né, que o Brasil foi descoberto. Como assim descoberto? Isso aqui viveu milhões de pessoas, né? E que consideração tem para essa história? Exatamente. Né? Então é muito importante essa desconstrução junto às escolas, né? E a prevenção dos meninos e meninas, né? Nossos adolescentes, nossas adolescentes, terem essa noção e quebrar, de repente, né, ciclos de violência que eles vivenciam, não é? E que possam ter suas famílias saudáveis, né? E sem violência aí, né, contra a mulher, principalmente. Né? Então, bem interessante. Grande o projeto, né? É grande. Tanto que agora nós iremos trazer mais estudantes para estar conosco nesse processo, né, de reorganização, para que eles possam estar atuando nessas 3 vertentes, que mais uma é a pesquisa, né? Nós geraremos indicadores, né, para que a gente possa apresentar aos órgãos públicos específicos que trabalham com políticas públicas e reconstruir políticas públicas mais direcionadas para a realidade que vivenciamos aqui. A pesquisa ela é fundamental, né? E a academia hoje, quem faz pesquisa hoje é a universidade pública, né? E é importantíssimo para a gente ter políticas públicas com base em dados, né? Então, saber onde estão essas mulheres, quem são essas mulheres, quais são as violências que elas sofrem, né? Em que regiões estão aqui do nosso município. Então, importantíssimo. A proposta aqui, a gente E já temos, né? Nós temos a pesquisa foi estruturada, né?
Nós seguimos formulário, as normas, né? As normas e que tudo. estamos Enfim, lidando com inclusive seres do humanos. comitê de ética, Isso, né? estamos. E fala um pouquinho, né, sobre isso, como é que... E quantas pessoas que nós já temos entrevistadas aí? Nós já temos 128 pessoas. Olha só. Ontem a gente fez o Que levantamento, bacana. 158 mulheres já foram atendidas pelo núcleo. Sim. Né? Hoje a gente tem, em sua maioria, mulheres negras, Sim. né, que vivem em situações de emprego informal. Sim, já começamos a ter uma noção, né? Já temos o retrato, sim. né? A gente bem distante ainda, né? Mas já temos o retrato da realidade que não foge muito da realidade nacional, mas existem especificidades aqui do local onde vivemos, e quanto mais, né, dados a gente obtém, mais perto a gente fica da realidade, né, nossa. Sim. A gente ainda precisa de um trabalho mais forte nas regiões mais periféricas, né? Sim. A gente vai criar um processo que aproxime mais. E agora, com a parceria tanto com a Ronda Maria da Penha, quanto com a Patrulha Rural, a gente tem uma capilaridade, né? Isso, sim. Né? Assim, faz rizomas, né? Que atravessam, a gente consegue acessar, né? E eles acessarem também o núcleo, né? Então, a gente tem esses dados. E a pesquisa ela não para num processo de graduação, a gente tem cursos de mestrados e doutorados, né? E aponto para que esses dados eles possam ser mesmo divulgados e utilizados mesmo para a melhoria desse acesso das mulheres, né? E redução desses números que nós temos aqui no município de violência doméstica. Maravilha. E só falar um pouquinho sobre a nossa inauguração. Agora já falou do Núcleo Viva, mas teve um momento que foi bem interessante, marcante, que foi a inauguração, digamos assim, formal, né? Sim. Que aconteceu na Semana da Paz, agora em agosto, né? Final de agosto. E nós tivemos assim uma presença significativa, né? De várias autoridades, várias pessoas, né? Tanto estatais quanto da sociedade civil, né? Que legitima muito o projeto, a importância desse projeto na sociedade hoje, né? Exatamente. Fala um pouquinho aí de quem foi que esteve lá, né? Tivemos a presença, né? Já está rolando aí no Instagram, né, vários videozinhos, né, sobre quem esteve presente, né, quem nos visitou. Exatamente, né? Nós tivemos a desembargadora, né, a doutora Nájila. Exatamente. Nós temos no Tribunal de Justiça, né, uma coordenadoria da mulher, né, a desembargadora Nájila Brito é a coordenadora, né? Todos os juízes das varas especializadas em violência doméstica familiar no estado fazem parte da coordenadoria, portanto eu também sou integrante e que desenvolve ações extremamente importantes no combate à violência doméstica, né, por meio do Poder Judiciário. E aí conversamos, a desembargadora Nájila, né, fizemos o convite e, para nossa alegria, ela conseguiu vir, né, e participou da nossa inauguração, e foi assim muito importante a presença dela. Com né? certeza. Tivemos a presença da prefeita, Sheila Lemos. Sim, exatamente, né, que é outra parceria importantíssima, né, do município, e é importante destacar, né, assim, o fato do município hoje ter uma Secretaria da Mulher. Isso é muito importante, né? Assim, pouquíssimos municípios têm isso, né? E isso, independentemente da estrutura, né, a própria existência de uma Secretaria da Mulher é significativo, né? Tem uma significância muito importante, né? E aí com todos os órgãos, né, aí da Secretaria, né? E estiveram conosco também durante toda a semana, Sim. né? A rede de prevenção e proteção ligada à secretaria, né, que é o CRAV, o Centro de Referência Albertina Vasconcelos, que funciona há alguns anos já no município, mas que tem um peso agora da secretaria que fortalece esse equipamento. Exatamente, que lá dá um acolhimento, né, só falar um pouquinho do CRAV, que eles dão um acolhimento, né, para a mulher, esse acolhimento inclusive psicológico, né, enfim, e fazem também os encaminhamentos para a rede, é bem, bem interessante, tá? Além da presença, nós tivemos também a Ronda Maria da Penha, o Ministério Público, Patrulha Rural, Defensoria a Defensoria Pública, a presença da vereadora Viviane, e também o apoio e patrocínio também, né, do vereador Diogo. Sim. Foi muito importante para a estruturação desse equipamento. Perfeito. Também a participação e o apoio do Jorge Sola no momento dos patrocínios também. A Uninassal, né? A Uninassal, né, que tem um projeto também lá em relação à cadeira vazia, que conscientiza os alunos, né, para estar entendendo que feminicídio não tem que existir, né? Deixar uma cadeira vazia na sala faz com que
que os alunos reflitam em relação, né? Sim. Aquele lugar era um espaço onde Foi a mulher... muito significativo aquilo, né? Nessa cadeira, né, estaria uma mulher que foi vítima de violência doméstica, ou que foi Exatamente. vítima de feminicídio. Sim. Também emblemático e foi, né, Sim. parceira. O NUPSE, Sim. né, que né, Sim. faz parte da rede, está, né, Está atrelado também à universidade, né? A UESB, né? Que é a universidade parceira, que já desenvolve um projeto há algum tempo lá ali na destacar Vara. ali a importância da professora Dilza, né? Que é coordenadora. Do olhar ali. para o homem nesse processo, Sim, né, reflexivo. exatamente, que é também muito importante. Que faz parte, né, desse processo. Sim. Tivemos presente alguns juízes, a doutora Mirna, né, da 2ª Vara de Violência Doméstica. Minha colega, um abraço para Mirna. Nessa Semana da Paz esteve conosco. Sim. O DEAN também, né, da DEAN. Sim. Da Delegacia Especializada para as Mulheres. E que são parceiros que estarão conosco, vocês vão ver, seguindo a gente no Instagram @nucleo.viva. Né? Cada equipamento ele tem, né, tem a sua singularidade no cuidado, no olhar. Ele vai estar apresentando aqui também, fazendo um podcast conosco, falando um pouco sobre cada equipamento, né, que nós temos. Sim, maravilha. Bom, e os desafios? Desafios são muitos, né? São muitos. Desafios. Né? A gente tem alguns desafios. A gente tem a intenção que em Vitória da Conquista tem a Casa da Mulher Brasileira. Sim. Que a gente consiga, né, ter um equipamento onde as mulheres não tenham que circular tanto para conseguir uma ajuda, um apoio, um olhar, uma escuta. Né? Que nesse mesmo equipamento ele congregue, né, todos os serviços voltados para a mulher. Sim. E é como você falou, são muitos desafios, né? Um deles é exatamente isso, né? A gente tentar, que foi uma das coisas que a gente detectou, né? Foi feito até um mapazinho, né? Acho que a doutora Tatiane, né? Que é promotora, que é uma das promotoras que atua na Vara, né? Fez um estudo muito interessante, né? Acho que, se não me engano, a mulher teria que se deslocar 21 quilômetros para ir nos principais equipamentos, né? Isso se ela for direto, né? Porque se ela precisar pegar um ônibus ou, né, algum outro transporte, ela precisa se deslocar muito mais, né? Exatamente. Então, assim, a gente realmente... Esse é um grande desafio que a gente precisa estar perseguindo, né? E vir tentar... enfrentar isso, né? Mas o desafio também é a questão também de apoiadores, né? E você falou aí agora que você tinha me falado que abriu um edital para ter mais alunos, né? Isso é importantíssimo, porque a gente precisa de pessoas que se engajem, né? Para a gente estender esse atendimento, inclusive nessa questão da itinerância, né? E são projetos voluntários, é importante falar, porque assim, os alunos eles cumprem a carga horária obrigatória e existem projetos diversos, né? Eles abraçam esses projetos, alguns com bolsas, outros voluntários. Esse é um projeto que a gente está com muito voluntariado, né? Nós não temos bolsa, mas os alunos hoje estão atuando de forma voluntária. Nós tivemos muitos alunos. Eu vou ter que abrir uma semana agora de agendas para entrevistas desses alunos que se interessaram, pedindo para prorrogar um pouco mais a inscrição, porque tinha perdido. Que bacana, então, assim, tivemos uma procura muito boa para esse projeto, né? Porque acreditaram no projeto. As meninas, as extensionistas, fizeram também uma atividade, né, de divulgação muito positiva. Nós tivemos esse resultado muito bom. Maravilha. E é isso, né? Eu acho que né? sim. Eu agradeço muito o seu convite. Espero que os ouvintes tenham gostado, né? Estamos à disposição. Façamos uma visita para as mulheres, né? Para você que está sofrendo violência dentro de casa, né? Violência por seja do companheiro, do marido, do namorado, seja do filho, né? Enfim, é importante falar assim, do que é a violência, né? Doméstica. Né, que não é só violência física, né, nós temos a violência psicológica, que hoje, né, inclusive, acho que um dos indicadores da nossa pesquisa... Né, mais de 90% das violências. A maior violência que tem sido retratada é a violência psicológica, não é? Que é aquele controle... a muitas outras, né? Muitas Mas outras. Muitas vezes a inicial. Exatamente. Né, então é importante... Né, que você procure ajuda, né, e saber que existem múltiplas violências, não é só a violência física. Né? Então, né, fique à vontade para nos procurar e o que a gente puder fazer para auxiliar, né, estamos aqui. De portas abertas. Portas abertas. O Núcleo Viva está de portas abertas para acolher todos vocês, né, como o doutor Alisson já mencionou. Todas nós, mulheres, né, que vivem em diversas situações, principalmente situações de violência, e nosso espaço funciona,
fisicamente no Fórum João Mangabeira, né, que é localizado no centro, no segundo andar, na vara de violência doméstica e familiar. Então, lá fisicamente estamos instalados lá, né, e aberto, né? A gente tem também, conta com o telefone no DISC 180, que é muitíssimo importante, né? Vocês tenham esse espaço também mais fácil, talvez mais rápido, para vocês pedirem ajuda, caso necessitem. Nós temos o sinal, né? O sinal específico para, né, sinalizar a comunidade, alguém que esteja próximo, que você está passando naquele momento por alguma violência. Perfeito. Então, nós estaremos nesse momento, nesses espaços aqui de divulgação, trazendo para vocês também formas, né, mais fáceis para serem, né, atendidas em qualquer pedido de ajuda. Perfeito, né? Perfeito. E é isso, nós, né, preparamos com muito carinho esse momento e, doutor Alisson, sinta-se convidado para mais momentos. A gente vai falar sobre livros aqui. Ah, né, sim, temos vários para indicar, né? Pois é, discutir um pouco, né, teoricamente, como a gente tem visto, né, sendo trazida essa questão, que não é só aqui, é no mundo todo, questão de violência doméstica. E nós estamos aqui para reduzir esses índices e poder ter uma vida mais tranquila para todas as mulheres, que vocês se sintam sempre ouvidas, vistas e tenham suas vidas transformadas. Perfeito, tá certo. Muito obrigado. Valeu. Pronto. E aí?